Galera, é o seguinte, o PS3 é uma plataforma muito interessante de se estudar. De um lado, vamos encontrar títulos lançados exclusivamente para o console que impressionam até os dias atuais, mas do outro, os resultados não são tão impressionantes assim quando nos focamos em observar os jogos multiplataforma. Devido à engenharia ser mais difícil por aqui, é comum os resultados ficarem abaixo do que é encontrado do lado da Microsoft. Isso evidentemente não é falta de capacidade do console, mas sim uma dificuldade de se operar a sua arquitetura, algo que acaba então deixando as coisas ainda mais interessantes de serem estudadas. E por isso Red Dead Redemption no PS3 é uma peça tão interessante da gente observar. Recentemente começaram a rolar rumores de que vamos ter um Red Dead Redemption remasterizado, o que seria interessante, já que isso viabilizaria margem para poder jogar o game no PC. Afinal de contas, o jogo não recebeu uma versão para a plataforma e um remaster daria chance para essa possibilidade. Mas mesmo assim, a comunidade não apenas já se encarregou de fazer uma versão remasterizada através de emulação, como também fez uma tradução para Red Dead Redemption em PTBR. Genial, não é mesmo? Só que olha que curioso, o jogo pode ser emulado jogando tanto no emulador de PS3 como também no emulador de Xbox 360. E mesmo na emulação, na parede comparativa entre os dois, a gente consegue encontrar diferenças visuais que são claras. Red Dead Redemption no PS3 tem um ponto alto interessante sobre a versão de Xbox 360 que vamos discorrer mais à frente. Porém, no geral, a experiência é menos eficiente por aqui. E quando digo isso, não me refiro apenas à qualidade da resolução ou à taxa de quadros por segundo, ok? Tem muito mais por detrás da parte técnica desse jogo para ela não ser bem executada no PS3. Mas eu acredito que falar desses elementos primordiais seja um bom ponto de partida. Então, para começar, sim, a resolução aqui é visivelmente menor do que no Xbox 360. Digo isso porque eu tenho as duas versões, mas como é que eu joguei primeiro? Foi a do console da Microsoft? Eu fiquei um pouco assustado quando abri o jogo pela primeira vez no PS3. A imagem no PlayStation 3 é mais embaçada e tem pouca nitidez. Indo a fundo na contagem de pixels das duas plataformas, descobri que o jogo no Xbox 360 roda em 1280 por 720 pixels de resolução, ou seja, o 720p nativo, enquanto que no PS3 essa resolução é acompanhada por 1152 por 640 pixels, o que é considerado como Sub HD. Só que ainda existiu uma incoerência no resultado da comparativa que me levou a estudar mais a fundo sobre esse jogo. Se olharmos as imagens lado a lado, vamos reparar que a imagem do PS3 é visivelmente mais borrada, porém não necessariamente temos muitos serrilhados nela, algo que era para acontecer por conta da baixa resolução do jogo, mas não acontece. E eu descobri que a explicação para isso é o uso do anti-serrilhamento por aqui, e é inevitável a comparação com o Xbox 360 para poder explicar o que acontece com essa versão do PS3, tudo bem? Então vamos com calma a partir de agora. No Xbox 360 a resolução é em 720p, mas ainda por cima ela se responsabiliza por usar um sistema de anti-serrilhamento, o que é excelente. Já no PS3, o anti-serrilhamento é ainda mais necessário, já que o padrão de resolução é o 640p, e o console realmente aplica o recurso. A diferença, no entanto, está na qualidade do recurso aplicado. Existem diversos métodos de anti-serrilhamento, e quanto menor for a qualidade de um, menos eficaz ele vai ser, e mais ele vai deteriorar a qualidade de imagem por conta disso. E foi isso que aconteceu por aqui. Além de uma menor resolução, a versão de PS3 se ocupa de um anti-serrilhamento menos eficaz, quando na verdade essa era a versão que mais precisava de um recurso com uma maior qualidade. Por isso é muito comum não encontrar bordas serrilhadas por aqui, mas em compensação a gente tem uma imagem mais borrada tomando conta da tela, algo como uma espécie de um aspecto lavado, eu diria. A situação fica um pouco mais comprometida quando reparamos que é um sistema seletivo. Em palavras curtas e grossas, o anti-serrilhamento da versão de PS3 não consegue cobrir todas as áreas. Isso levanta questionamentos da usabilidade dele por aqui. Afinal de contas, a imagem ficou menos nítida e anti-serrilhamento é algo que compromete uma coisa muito importante dependendo da sua aplicação: a performance. Red Dead Redemption tem problemas ocasionais na performance do Xbox 360, mas no PS3 isso é constante, o que gera uma preocupação. E a resolução não foi o único elemento que resolveram diminuir na expectativa de amenizar esse problema por aqui. Digamos que esse é mais um título ambicioso da Rockstar, e esse é um fato, é impossível contestar isso. O jogo tem um cenário que tem padrões de assets considerados para cada área, o que impede uma grande variedade nesse sentido. Isso até poderia ser um problema, mas
mas não é, vou explicar. É bastante comum encontrarmos um tipo de vegetação, árvores ou cactos nos campos, por exemplo. Nas cidades, muitas casas com um sistema de design bem similar e assim sucessivamente. Isso não é um problema por conta da ambientação e extensão do mapa do jogo. Esses dois pontos conseguem justificar essa baixa variedade, digamos assim, porque faz todo o sentido dela existir dessa forma. Os cenários costumam apresentar campos desertos nos seus biomas, então essa padronização que impede a variedade dos assets nem de longe é um problema. Num campo, era exatamente isso que a gente esperava encontrar. Mas é por conta disso também que vemos alguns feitos impressionantes, além do que apenas o tamanho do mundo desse jogo. Porque se tem uma coisa que Red Dead Redemption sabe criar, é sensação atmosférica. Você, por óbvio, não está dentro do jogo, mas apenas com a sua parte estética e toda a elaboração de efeitos, o game consegue passar o clima que está rolando ali na hora da gameplay. A criação de tempestades com a formação de nuvens carregadas e relâmpagos acontecendo em simultâneo a isso é algo visualmente incrível por aqui, especialmente quando a gente considera que a gente está num deserto e de repente tudo isso muda. A atmosfera consegue ser transformada. O nascer ou o pôr do sol com feixes de luz grandiosos também não ficam para trás e tiram proveito do fato do ambiente ser um ambiente deserto. A verdade é que o motor Rage da Rockstar é um motor gráfico extremamente competente até hoje em dia, e conseguimos ter uma ideia disso quando saímos de Red Dead Redemption 1 para ir para o Red Dead Redemption 2, que tem a diferença de uma geração. Só que aqui, nessa época, a gente via que mesmo assim ele ainda carecia de um pouco mais de cuidado, digamos dessa forma. E é isso que faz a gente falar da parte boa do PS3 antes de concluirmos com a sua parte ruim. No Xbox 360, em alguns momentos, mesmo que com menos frequência, a gente vai se deparar com alguns problemas de performance, um fato que já comentamos antes. Mas quando o assunto é a sincronia disso com a taxa de atualização da TV, o PS3 leva a melhor, não exibindo os cortes na tela que a versão de Xbox 360 acaba proporcionando, infelizmente. E isso acontece porque a versão do console da Sony tem V-Sync ativo, ou sincronia vertical, como você preferir. E isso é um recurso que serve para acabar com esses cortes causados por essa dissincronia entre a performance do jogo quando ela está oscilando e a taxa de atualização da TV. Mas isso não impede o PS3 de seguir com os problemas contínuos na performance. Então agora a gente vai a fundo nisso. Se você não sabe, GTA 4, que chegou antes de Red Dead Redemption, utiliza o mesmo motor gráfico e, não curiosamente, também teve diversos problemas de performance em todas as plataformas, mas a acentuação desses problemas foi na versão de PS3. De lá pra cá, a gente percebe que houve uma tentativa de resolver isso em Red Dead Redemption, e olhando pro Xbox 360, parece que foi quase que totalmente bem sucedida. E é importante dizer isso porque, embora ele demonstre menos, Red Dead Redemption tem recursos tão ambiciosos quanto os de GTA 4, só que por conta da ambientação ser distinta, ele não tem tanta oportunidade de utilizá-los. Um bom exemplo disso é o sistema de física. Diversos objetos têm interação graças à capacidade física que foi aplicada a eles. E isso é interessante porque no GTA 4, mesmo que para hoje em dia, o padrão de física visto por lá é realmente impressionante. E é importante pontuar esse tipo de coisa porque no 360 ela foi levada em consideração e mesmo assim a performance não foi tão comprometida como vemos no PS3, nem de longe. Mas o maior problema mesmo está em quando olhamos para alguns efeitos, porque isso também foi reduzido aqui, e alguns deles, por serem independentes da resolução, acabaram ficando ainda mais deteriorados do que deveriam. Vou explicar. Reparem na densidade da vegetação. Em uma comparativa, a versão de PS3 não apenas tem menos vegetação, como também a carrega com uma velocidade menor, principalmente quando se trata de um elemento que está a uma distância maior diante do ponto de vista do personagem. E qual exatamente é o problema por aqui, você me pergunta? O que acontece é que a vegetação foi trazida com um recurso chamado Alpha Texture, ou textura alfa se você preferir. Basicamente, ele é uma textura com capacidade de transparência, e até por conta da sua espessura em função do seu tipo, ele é dependente de uma alta resolução. Ou seja, digamos que, como é uma textura com capacidade de transparência, ele obrigatoriamente precisa ser uma textura fina. Em suma, quanto mais alta for a resolução, melhor ele vai se apresentar, especialmente quando se trata de elementos que estiverem sendo renderizados a uma distância usando esse tipo de recurso. Reparem, por exemplo, que quando a gente olha para a versão do Xbox One X numa comparativa com a versão do Xbox 360, lá esse tipo de vegetação se apresenta melhor porque a resolução interna do jogo, quando ele está sendo executado no Xbox One X, é de 4K nativo. Então resolução é algo extremamente importante por aqui. Só que no PS3, a qualidade dela ou dos efeitos da vegetação não foi a única coisa reduzida. A quantidade desse tipo de elemento também é bem menor por aqui.
Tá aí na sua tela para você fazer o comparativo. Você literalmente vê que tentaram de tudo para poder diminuir o peso da performance em cima do console da Sony, e mesmo assim não conseguiram. A preocupação, no entanto, fica maior quando pensamos que se Red Dead Redemption tivesse um cenário tão povoado como o de GTA 4, o que seria da performance no PS3? Bem, para responder isso a gente tem a DLC dele, chamada de Undead Nightmare. Nela a gente enfrenta alguns grupos de zumbis no meio de mais efeitos de transparência, como a névoa, por exemplo, e o resultado vocês já sabem, mais inconsistência na performance. Então digamos que o PS3 é um ótimo console, e isso é um fato, mas existem alguns títulos que realmente não se adaptaram muito bem ao hardware dele, e Red Dead Redemption foi um desses games, o que também é um fato. Mas deixa aqui no campo dos comentários, você normalmente prefere jogar jogos no Xbox 360 ou no PlayStation 3? Eu quero saber um pouco da sua experiência com esses consoles, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.